cara, a gente vai falar sobre a reação do presidente Lula. Ele reagiu na tarde dessa sexta-feira às críticas que o Arthur Lira fez ao ministro Alexandre Padilha, né? Chamou ele de incompetente, né? O principal nome do governo pela articulação com o Congresso Nacional. Lula disse que Alexandre Padilha vai ficar muito tempo ainda à frente do Ministério. E a gente vai ao vivo para Brasília com a repórter Luciana Amaral atualizar esta crise do momento aí em Brasília. Luciana, boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Um ótimo final de semana para todo mundo. Hoje, então, o presidente Lula fez questão de sair publicamente em defesa do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. E isso depois de todo o atrito entre o Alexandre Padilha e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Num evento em São Paulo, o presidente Lula disse reconhecer que o cargo de articulação do Padilha realmente é muito difícil, embora até pareça o melhor cargo do mundo nos primeiros 6 meses. O Lula comparou o cargo e essa relação com o casamento. Ele disse que no início é tudo ótimo, mas depois, ao longo do tempo, passa a ser cobrado pelas promessas. Toda essa função do Padilha de negociar com os 513 deputados federais, com os 81 senadores, tentar sempre achar um bom termo com todo mundo em relação às matérias de interesse do governo federal lá no Congresso. Então, o próprio Padilha também, nesse mesmo evento, ele também falou sobre o assunto, mas ele disse que ele não vai se rebaixar, que ele não vai ficar estendendo toda essa discussão. Disse também que quando um não quer, 2 não brigam. Também falou que não vai guardar nenhuma mágoa em relação ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Hoje, então, o presidente Lula, ele ainda disse que só de teimosia o Padilha vai continuar por muito tempo no cargo de ministro. Lula disse, inclusive, que não tem ninguém melhor do que o próprio Padilha para fazer essas negociações com o Congresso Nacional. O Padilha, que era deputado federal, inclusive entre os vários cargos que ele já teve aí na vida política. Vamos ver então o que o presidente Lula falou mais cedo. Mas só de teimosia o Padilha vai ficar muito tempo nesse ministério, porque não tem ninguém melhor preparado para lidar com a diversidade dentro do Congresso Nacional que o companheiro Padilha. E a gente deixa de ser unanimidade quando a gente começa a ter divergência com outros companheiros, mas isso é assim, a vida é assim. E eu quero, então, Padilha, dizer do meu reconhecimento pelo trabalho que você faz, que é um trabalho muito difícil. Portanto, meu querido, meus parabéns pela dedicação. Vamos lá com a Thaís Herédia, boa noite, com a Jussara Soares lá em Brasília. Ô Jussara, vamos aí pegar essa temperatura de Brasília. Ao fim e ao cabo, não se trata basicamente de uma disputa por quem controla o dinheiro, né? É por quem é executivo ou legislativo, né? Nos últimos anos a gente viu o legislativo avançando sobre nacos aí de recursos federais do executivo e parece, aparentemente, pelo menos de tudo que eu também levantei, fundamentalmente, o ponto primordial para a gente entender essa briga do Arthur Lira com o Alexandre Padilha é dinheiro. Boa noite, Caio, Thaís. Olha, de fato é isso. A raiz dessa briga começa ali justamente pelo controle do orçamento, disputa ali pelas emendas. A gente, no começo desse ano, teve aquela escalada quando o presidente Lula veta quase 6 bilhões ali no orçamento das emendas de comissão. Então, tudo isso foi agravando a crise entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Lira volta toda a sua ira ali para o ministro da Articulação, que é responsável ali por negociar com o Congresso. Mas fato é que essa briga que escalou, que foi publicamente, né, escalou ontem, é o ponto mais alto dessa tensão, quando Lira chama Padilha de incompetente, de desafeto pessoal. Isso vem desde o ano passado. E aí era uma relação tensa. No final do ano piorou de vez, Lira rompeu com Padilha e aí veio ali uma turma do deixa disso, Lula colocou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para tentar amenizar isso, contornar essa crise.
colocou também o líder do governo, José de Guimarães, o deputado José Guimarães, para negociar, Fernando Haddad, mas, enfim, o que a gente viu ontem foi em razão da votação na Câmara que manteve a prisão do deputado Chiquinho Brazão, que é um dos suspeitos de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. A briga, né? Na verdade, assim, a briga é antiga, mas a escalada se deu ontem, no momento em que Lira ficou bastante incomodado, até mesmo pelo que disse publicamente, o fato do governo, segundo ele, ter plantado ali que Lira se manifestou para poder blindar Brazão. Então, tudo isso foi piorando. E tem uma outra coisa, um outro ponto importante que coloca mais fogo nessa briga, Caio, que vem, Lira está ali no seu último ano na frente da Câmara de Deputados, está querendo fazer o seu sucessor, ainda não tem um apoio o apoio do governo, está nessa articulação. Inclusive, nessa votação ali para tentar manter ali, para tirar Chiquinho Brazão da prisão, um dos principais articuladores ali foi Elmar Nascimento, o deputado do União Brasil, que é um grande aliado de Lira e o escolhido dele como seu sucessor. Não se sabe se ele vai conseguir esse intento. Então, quer dizer, é uma briga que começa pelo orçamento, pelo poder, mas aí ela se agrava diante de tudo isso, sabendo que Lira está ali chegando nos meses finais da sua gestão. Mas ele ainda, quer dizer, ele tem pouco tempo na cadeira, visto que é um ano que ainda tem eleição municipal, eleições municipais, o Congresso fica esvaziado e ele vai para essa eleição já, né, para esse recesso aí longo de 3 meses por causa da eleição, sem ainda definir muito seu futuro. Fato é que essa briga tem muito ainda para escalar. Thaís, a Jussara coloca todos os aspectos políticos, né, e tem impacto disso na agenda legislativa, econômica? Isso, de alguma maneira, pode atrapalhar, o que já está difícil, né, de deslanchar uma agenda legislativa neste ano? Caio, tem uma enorme preocupação de como essa batalha vai interferir, por exemplo, na votação da regulamentação da reforma tributária, né? Eu estou percebendo o aumento da preocupação, está se elevando a preocupação, né? E os alertas sobre a qualidade do debate da regulamentação da reforma tributária, né? Quer dizer, a proposta de emenda à Constituição que foi aprovada para a reforma, ela já instituiu um novo sistema. O Brasil vai ter um sistema mais eficiente, mais simples e tudo mais. O problema é qual a complexidade que essa dispersão política, porque no final das contas, uma boa leitura do que está acontecendo no Congresso, no meio empresarial, é da dispersão da força política. E se há dispersão da força política, principalmente na condução do próprio governo, a discussão e a canalização do debate da agenda econômica, ela se perde também. Então, se a gente for colocar ali das prioridades que o setor empresarial, e aí eu falo tanto da economia real quanto do setor financeiro, hoje olham para o Congresso Nacional e se preocupam. A regulamentação da reforma tributária, óbvio que a questão fiscal como secundária a isso, mas a regulamentação da reforma tributária e o encaminhamento de vários projetos que estão acontecendo no Congresso. A revisão da lei das falências, toda a proposta feita pelo Ministério da Fazenda, que faz uma modernização, uma atualização do funcionamento do sistema financeiro, que pode melhorar as operações de crédito, baratear, inclusive, as operações de crédito. Então, tem uma série de micro-reformas que estão acontecendo e que podem ficar prejudicadas. A quantidade de jabutis, como a gente viu nesse projeto do DPVAT, que trouxe esses 15 bilhões de reais para dentro do arcabouço, ela é uma preocupação real. Sim, a gente vai ver a semana que vem, talvez esse seja o principal assunto aí da política na semana que vem, é o impacto dessa briga toda no desenrolar da agenda econômica legislativa.